Boa noite, amados. Quero agradecer a oportunidade que temos tido de estar com os irmãos este final de semana. Sempre uma alegria estar por aqui nessa região. A Dulcileia, minha esposa, ela é capixaba, e temos sempre a oportunidade de rever irmãos queridos. E é uma alegria, quero agradecer o acolhimento dos irmãos, nos recebendo nessa ocasião, e especialmente de poder compartilhar a palavra de Deus com cada um de vocês. O tema para hoje à noite, nós continuamos com a ideia de falar o que a palavra de Deus pode nos trazer em termos de princípios para aplicarmos sobre a questão da família. Temos algumas perguntas quando falamos sobre família. Em primeiro lugar, qual a avaliação que você faz da sua família? Como vai a família? Você não tem que responder para mim, mas pensa aí no teu coração. Você consegue pensar numa decisão na história da sua família, lá atrás, quando você, juntamente com a sua família, vocês oraram, vocês buscaram a direção de Deus, e com convicção de que aquela era a direção de Deus, vocês tomaram aquela decisão, e hoje pode desfrutar da bênção, das bênçãos, do cuidado, da provisão, da direção de Deus na sua vida. Isso já aconteceu contigo? Com certeza, nós temos experiências assim, não é verdade? Mas também o outro lado das decisões, às vezes são verdadeiras, por causa da pressão, às vezes pressionados na situação ou a emergência de se tomar uma decisão, nós nem sempre colocamos o nosso coração em sintonia com Deus, com a sua palavra, observando a direção que Ele tem para nós, e tomamos uma decisão em precipitado, e logo adiante nós sofremos a pena, nós vemos que não foi a melhor decisão. Isso é possível quando o nosso coração não está de todo entregue ao Senhor, não está resoluto em buscar a direção dEle para nós. Com essas perguntas, ou esses questionamentos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Ruth. Gostaríamos de olhar para a vida de uma família que teve que tomar decisões, e é uma história bem conhecida, a história que começa com este pai de família, o senhor Elimeleque. Mas a história se desenvolve, e Deus, como o restaurador, o resgatador, como o soberano, Ele conduz essa família, mesmo ainda com o que resta da família, a princípio, por causa dos acontecimentos ou as tragédias que advêm sobre essa família, Deus ainda restaura essa família. Me parece que, se pudéssemos colocar um grande título para a história que se encontra no livro de Ruth, é que Deus é o resgatador que traz esperança para a família. Deus é o nosso resgatador, por isso nós podemos ter esperança. Então, no livro de Ruth, no capítulo 1, gostaria de ler inicialmente os primeiros 5 versículos, e depois vamos fazer as considerações e aplicações daquilo que Deus tem para nós. Diz assim a palavra de Deus no livro de Ruth, no capítulo 1, versículos de 1 a 5. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion.
ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. A história inicia com o cabeça desta família, um homem chamado Elimeleque. O momento em que se dá essa história, se você voltar apenas uma página aí na sua Bíblia, você pode olhar no livro de Juízes, capítulo 21, o último versículo, que é o refrão de repetição durante todo o livro, que parece-me que caracteriza este momento da história do povo de Israel. Como diz o versículo 1 de Ruth, nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Em Juízes 11, 25 diz, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Por explicação de um amigo teólogo, ele considerava que não necessariamente era um caos ou uma grande anarquia que acontecia aqui, até mesmo porque o povo de Israel tinha uma noção de uma nação, um reino teocrático. Deus os conduzia. Mas aí Deus havia estabelecido juízes para tomar conta daquelas causas, dos dilemas, de algumas instruções para o seu povo. Mas com certeza, nesse período, acho que ainda acontecia aquilo que nós brasileiros conhecemos muito bem. Você lembra, se você tem idade suficiente para dizer, daquela época em que a gente falava que existia a lei de Gerson, né? Eu gosto de levar vantagem em tudo. Uma antiga propaganda que saiu na mídia brasileira, e isso acabou caracterizando o povo brasileiro cheio de jeitinho. Aquele que é mais esperto, o mais inteligente, o que é mais abastado, talvez consiga aí tirar proveito da situação. Com certeza, isso podia ser uma das características naquele tempo. Na verdade, talvez nada diferente dos nossos dias, não é? Se comparando com o nosso atual contexto brasileiro e político. Então, não necessariamente uma grande anarquia, mas com certeza pessoas ali tirando o seu proveito, alguns decidindo rumar e decidir a sua vida, a sua própria vontade, do seu próprio jeito. E nesse momento acontece fome na terra. Também é uma grande discussão aqui entre os estudiosos de que se essa fome na terra ela é universal, se ela basicamente se reduz àquela região onde está localizado o povo de Deus. E a grande verdade é que não dá para finalizar e falar é isto ou aquilo, mas com certeza o povo de Deus, o povo de Israel está sofrendo com essa fome. E nós temos aqui o senhor Elimeleque, que decide tomar uma decisão, porque provavelmente a sua família está padecendo necessidade. Talvez já olhando para a situação em que cada um faz o que acha mais reto, talvez aqueles mais abastados talvez conseguiram estocar comida, e os mais sem condições padeciam a necessidade. Pode ser que muitos dentre o povo começou a se tornar infiel e tentar dar o seu jeitinho de garantir alguma maneira de sobreviver. É interessante porque quando a questão mexe com o nosso estômago, parece que o ser humano tem a capacidade de resolver do seu próprio jeito, não entendendo muitas vezes a soberania, o cuidado, o provedor do próprio Deus. O texto não traz um relato maior das ações do senhor Elimeleque, mas tão somente diz que ele morava em Belém de Judá e decidiu se mudar e ir para a terra de Moabe. A narrativa vai diretamente para a decisão que o senhor Elimeleque tomou. Então, uma situação de fome, uma situação difícil, talvez constrangedora,
e que talvez nenhum de nós tenha tido esse tipo de experiência, mas o senhor Elimeleque está sofrendo neste momento, neste período da história do povo de Deus, e ele então toma a grande decisão de se mudar para Moabe. Mas há algumas características aqui no texto bem interessantes. A palavra que traz o nome da cidade onde ele mora, a cidade de Belém, significa casa do pão. Eu não sei aí quantas padarias haviam em Belém, não é? Talvez existisse um local principal onde as pessoas se reuniam em comunidade para fazer o pão, talvez pela característica de receber os mantimentos para produzir pão. Eu quero imaginar, e aí é minha imaginação com o texto, de que Belém produzia bastante pão, por isso ganhou esse nome, a casa do pão, um lugar onde se produz bastante pão. Os nomes hebraicos, geralmente eles trazem no símbolo do seu nome algo relacionado aos eventos, ou algum acontecimento, assim como o nome do senhor Elimeleque. Melec, que é rei, Deus é o meu rei, ou meu Deus é rei. Provavelmente o senhor Elimeleque, filho de pais piedosos, que ao nascer este menino, o consagrando a Deus, dá um nome muito apropriado que representava a fé dos seus pais, como uma convicção de coração que Deus era o cuidador dessa família. Deus se tornara o rei do pai de Elimeleque, por isso ele dá o nome ao seu filho. O senhor Elimeleque tinha este nome, e o senhor Elimeleque foi casado com uma senhora agradável, a dona Noemi, que este é o significado dela. Mas a coisa vai ficando interessante, porque nascem dois filhos, Malom e Quilion, o fraquinho, definhado, e o doentinho. Nomes terríveis para a gente pensar em dar a uma criança. Não sabemos se por causa da dificuldade do momento, talvez a dona Noemi não pôde estar bem nutrida durante a sua gravidez, essas crianças talvez tenham nascido abaixo do peso ideal, não sei, mas os nomes talvez tenham justamente a ver com eventos, provavelmente aqui. Então o seu Elimeleque toma aí a sua decisão. Eu gostaria de fazer uma pergunta então para vocês, baseado aqui nesse texto. Tem fome? Uma família aparentemente instruída com relação a servir a Deus, em viver para Deus, sabe que o local onde estão é parte do local escolhido, abençoado, da providência de Deus para o seu povo. E o senhor Elimeleque decide então ir para outras bandas, para outra região, porque ali não está dando mais. A pergunta agora é para você, marido, você papai, ou você homem, mesmo você jovem, que um dia vai ser o líder do seu lar. Quantos de vocês, calçando as sandálias do senhor Elimeleque, tomaria a mesma decisão? Eu quero ver uma manifestação. Se você faria a mesma coisa que Elimeleque, levante a sua mão, seja corajoso, vai, coloque as sandálias. Se você, nas sandálias do seu Elimeleque, você tomaria essa decisão, você se mudaria de cidade, iria procurar novos horizontes, buscar onde pelo menos daria para sustentar a família? Alguém? Alguns corajosos, muito bem. Quem não iria de jeito nenhum, ficaria ali, vamos ver, outros homens? Primeira opção, quem iria? Pouquinhos levantaram a mão. Quem não iria de jeito nenhum? Quem está na dúvida? O que fazer? Ah, tá, entendi. Sim, não, talvez, né? Mas é interessante o que está incluído na decisão aqui do senhor Elimeleque. Se fosse em nossos dias, muito provavelmente tomar essa decisão seria talvez um aspecto da sabedoria da nossa parte, da condição que Deus nos dá para avaliar a situação com a família, e então nos mudarmos para uma cidade, para um local onde talvez houvesse uma melhor oferta de trabalho, de emprego, de sustento, para o cuidado da nossa família, certo?
talvez não teria nenhuma dificuldade com relação a isso. E você, com certeza, orando a Deus, buscando a direção de Deus, poderia tomar essa decisão, sem dúvida, especialmente se você se mudasse para uma outra cidade aqui no Brasil, onde muito provavelmente você encontraria uma igreja para se congregar, para desfrutar da comunhão com os irmãos, para adorar a Deus, para estudar a palavra de Deus. Mas na grande verdade não é este o caso do senhor Elimeleque nessa sua decisão. O grande problema é exatamente para onde o senhor Elimeleque decide se mudar. Ele que morava na casa do pão, na cidade de Belém, a situação agora está crítica, parece não haver mais pão em abundância na casa do pão, e ele decide se mudar para Moabe. Não é uma terra muito distante, relativamente próximo da região sul ali da Palestina, e ele se muda para lá, e provavelmente ele também não foi a única família a fazer isso, mas o texto da palavra de Deus escolhe a história do senhor Elimeleque porque demonstra a soberania de Deus e o cuidado dele, e mostrar que Deus é um Deus resgatador que pode e que traz esperança para a família, algo que nós não vemos nas primeiras linhas da história desta família. Então aqui ocorre, na verdade, esta mudança de cidade, de local, em deixar a terra da peregrinação, em deixar a terra que Deus havia dado, escolhido para o seu povo. Ele parte para uma outra cidade, chamada Moabe. E aqui demonstra para mim um distanciamento que esteve envolvido na decisão do senhor Elimeleque. Um distanciamento de Deus, como uma expressão da falta da confiança no Deus provedor. Eu vou resolver as coisas do meu jeito, eu vou lá para Moabe, parece que lá o povo não está passando fome, ou pelo menos lá tem melhores condições, mas o grande problema é exatamente para onde ele está indo. Então, se você tem a sua Bíblia, abre lá no livro de Números, capítulo 25, e você vai entender um pouquinho mais sobre a cidade, a região, não é? De Moabe, para onde o senhor Elimeleque escolheu ir. Números, capítulo 25, versículos 1, 2 e 3. Habitando em Israel, em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas, é o povo ali da fronteira. Estas convidaram o povo a sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Eles já haviam tido alguma experiência com os moabitas, um povo idólatra, um povo promíscuo, e é para lá que o senhor Elimeleque decide se mudar. Abra também lá em Oséias, profeta Oséias, capítulo 9, fala um pouquinho mais a respeito desse povo, dos moabitas. Oséias 9:10 diz assim: achei a Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais como as primícias da figueira nova, mas eles foram para Baal Peor, e se consagraram à vergonhosa idolatria, e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Baal Peor, uma divindade de adoração do povo de Moabe, e muito provavelmente um local mais específico da adoração a essa divindade, e é justamente para lá que o senhor Elimeleque decide levar a sua família. Nota que esse distanciamento, nessa decisão do senhor Elimeleque, ele não pensa nas consequências, especialmente nas consequências espirituais para os seus filhos, porque o povo de Deus já era advertido com relação a se misturar com os povos pagãos. Deus havia separado Israel, um povo exclusivo de Deus, um povo abençoado por Deus, que deveria confiar na sua promessa, nos seus cuidados, na sua provisão.
Então o senhor Elimeleque, tomando essa decisão, querendo resolver a situação com as forças do seu braço, com a sua capacidade, com a sua inteligência, o texto não relata que ele jejuou, não relata que ele sequer fez uma oração buscando a direção de Deus. Ele não consultou ao Senhor, como era costume dos personagens nesse período bíblico. Você pode olhar a história de Samuel. Samuel sempre consultava ao Senhor. Você pode olhar a história de Neemias, por exemplo. Ele ficou sabendo notícia da sua terra, do seu povo. Ele orou, jejuou, pediu a direção de Deus. Você pode olhar para a história de Daniel e ver que ele era um homem de oração. Então é muito claro, não é? O desenvolvimento da vida espiritual e da confiança depositada em Deus. Mesmo que a situação seja extrema, eu preciso da direção de Deus. Eu não vou sair como um indivíduo amalucado, pressionado pela emergência da situação e tomar decisões descabidas, não considerando as implicações espirituais, as consequências espirituais. Então aqui uma palavra para nós, papais, maridos, líderes dos nossos lares. Quaisquer decisões na vida familiar, nós precisamos considerar as consequências. Por isso é necessário orarmos, colocarmos diante do trono da graça de Deus, buscarmos a direção de Deus, olharmos para os princípios da palavra, para com convicção tomarmos a decisão. Uma frase que um professor meu sempre dizia: lembre-se o seguinte, nos céus não existe sala de emergência. É verdade, nada pega Deus de surpresa, como umas teologias do presente tempo que nós ouvimos de alguns púlpitos. Deus é soberano, mas não é muito, ele depende do homem, daquilo que o homem vai agir e reagir para que ele seja soberano. Esse Deus não está na minha Bíblia. Deus conhece tudo, Deus tem o controle de tudo, o tempo todo. Isso é soberania de Deus, e Ele conduz a história como lhe apraz. Ele permite ou não permite determinadas coisas. E aqui o senhor Elimeleque está como uma falta de confiança no Deus soberano, no Deus provedor, aguardar em Deus a provisão do alimento para a sua própria família. Ah, mas vai passar fome? Aí é que a questão pega, não é? Isso foi uma das questões levantadas para o Senhor Jesus com os discípulos. Eles estavam preocupados com o que comer, e o Senhor Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Por que vocês ficam preocupados com essas coisas, com o que comer, com o que vestir? Isso de fato é necessidade para todos nós, mas Deus sabe que nós precisamos delas. Por isso, busca primeiro o reino de Deus, e a provisão de Deus chegará para você, daquilo que é necessário para a sua subsistência. Essa verdade já era revelada na própria lei, do cuidado de Deus, da sua provisão para o seu povo. Esse não era um assunto totalmente sem conhecimento para o senhor Elimeleque. E quem sabe brota no coração dele essa desconfiança. Está difícil, mexeu com o estômago, vou resolver a coisa do meu jeito. E ele parte para onde? Justamente para uma terra de idolatria. Você lembra de um outro personagem que tomou uma decisão e sofreu todas as consequências? Tem um texto bíblico que ajuda a lembrar nos evangelhos: lembrai-vos da mulher de Ló. Viu os campos verdes, é para lá, ó, lá é legal, eu quero aqui. Tem umas cidades legais aqui, lá tem shopping. Ah, não é assim, né? Aquele contexto não tinha. Mas foi para uma região de promiscuidade. E aconteceu tudo o que aconteceu com a história do senhor Ló, especialmente uma grande lição para não reproduzirmos o coração da mulher de Ló.
Talvez o mesmo tipo de decisão aqui, uma falta na confiança em Deus, mas também olharmos para as implicações das nossas decisões. Temos que tomar cuidado, as decisões da família, o papai, o trabalho, o emprego, a mamãe, os filhos, que faculdade, que estudo. Sabia que uma porcentagem, eu não me lembro exatamente, mas me parece que a estatística chega perto de 50% dos jovens aqui no Brasil, ao entrarem na faculdade, se distanciam da igreja do Senhor Deus, porque vão morar distante dos pais, tem a desculpa de que não encontraram uma boa igreja, mas também os olhos brilham para as coisas do mundo, e sem dúvida, as amizades, as influências, se tornam um grande banquete para esse distanciamento de Deus. Então isso me parece que está acontecendo aqui com a vida do senhor Elimeleque. Mas a história não para por aí. A iniciar com essa decisão, um distanciamento de Deus, a história nos traz uma grande decepção, uma grande catástrofe. Olha no versículo 3, morreu Elimeleque, marido da dona Noemi. Agora fica uma senhora viúva. E ser viúva nesse período bíblico é uma situação bem crítica, bem difícil. Mas Deus, na sua provisão, na própria lei, já havia instituído a lei do levirato. Isso é parte da provisão de Deus do seu povo, para que alguém que chegue a uma situação extrema de desamparo não fique totalmente desamparado. E a lei do levirato, um parente remidor vai resgatar os bens do falecido e dar para que a viúva que está desamparada possa continuar a tocar sua vida e ter o mínimo de dignidade e de sustento para ela. Porque poderíamos falar, não, mas o Malom e Quilion podem sustentar a sua mãe, mas a tragédia não para por aí. Os filhos haviam se casado com mulheres moabitas, eles ficaram ali quase 10 anos, e olha o versículo 5, morreram também ambos. Agora, de fato, se havia alguma esperança da dona Noemi ser sustentada pelos filhos, este chão, esta segurança também foi tirada dos seus pés. Agora 3 viúvas, em situação crítica, elas não têm o marido como provedor dos seus lares. Nós não sabemos, não dá para dizer o motivo, o texto não é claro para nós, o porquê que esses homens morreram. Foi juízo divino, castigo de Deus, disciplina de Deus? É possível? Pouco provável? Eu quero entender, sim, que há a mão de Deus por detrás disso tudo, justamente pela condução da própria história, e quando chegamos no final do capítulo 4, o cuidado soberano de Deus. E eu posso então ainda continuar olhando que isso é parte até das consequências, das implicações da decisão do senhor Elimeleque. Mas a grande verdade, o que o texto vai me revelar, é que há uma grande decepção para aquilo que restou, para quem restou dessa família. Olha comigo, capítulo 1, versículo 19 em diante. Aqui um pouquinho mais, então, adiantando parte da história. Então ambas se foram até chegarem a Belém, e sucedeu que quando ali chegaram, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam, não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Olha a interpretação da história para o lado da dona Noemi. A situação já era crítica quando saímos daqui de Belém, na época, fomos para a terra de Moabe, foi bem difícil em Moabe, aliás, foi uma grande tragédia em Moabe, porque eu perdi meu marido e meus 2 filhos, eu não sou uma mulher agradável, bem-aventurada ou favorecida de Deus, pelo contrário, meu coração está amargo, e aqui o problema é que a dona Noemi, parece-me estar jogando toda a culpa em Deus.
grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Isso é um grande problema, se nós não entendemos. Já conversamos durante o sábado pela manhã sobre a questão das emoções, não é? Quando situações de decepção acontecem para o cristão, e isso é possível, o sofrimento chegar e bater à nossa porta, mas nós podemos nos beneficiar da graça de Deus ainda assim no sofrimento. Ele se mostra presente, consolador, cuidador. O crente, o cristão passa por situações críticas muitas vezes, e a dona Noemi decide jogar a culpa em Deus. Isso se torna um grande problema. Olha para a história de Jó, você vê que grande sofrimento padeceu Jó, mas ele jamais culpou a Deus do seu sofrimento. Ele traz o seu lamento, ele diz para Deus que estava doendo. Ele pergunta para Deus: mas Deus, qual é o propósito disso? Às vezes com sofrimento, essa é a nossa pergunta a Deus. Deus acalenta, Deus consola, Deus cuida, e Ele nos alimenta. Deus sabe que precisamos do pão, mas o senhor Elimeleque havia esquecido disso. Dona Noemi, muito provavelmente discipulada por seu marido, ela ainda tem essa amargura no coração, de que Deus não está sendo bondoso, Deus não foi bondoso para com a sua família. Mas é exatamente o que vai acontecer a partir daqui. Deus vai demonstrar a sua soberania e a sua bondade para com Noemi. Pena que não dá para voltar à história e colocar na mente do senhor Elimeleque: aguarda no Senhor a provisão, Elimeleque, não vá se misturar com os povos pagãos. Claro que soberanamente, quando há um quebrantamento, quando há um retorno a Deus, a cruz de Cristo sempre estará disponível para o pecador que se arrepende. A cruz de Cristo está sempre disponível para a restauração do nosso coração, da nossa alma. É lá que encontramos o perdão dos nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mas agora as consequências já chegaram, a decepção já está no coração da dona Noemi. Nós precisamos cuidar do nosso coração, queridos, ao olhar as situações, os acontecimentos da nossa vida, e acharmos que temos o direito de nos decepcionarmos com Deus, como se Ele estivesse dormindo num cantinho do universo que Ele criou e se esqueceu de nós. Não é isso que as linhas das Escrituras nos ensinam, não é verdade? Há uma oração do povo de Israel. Tenho um amigo, ele é um ex-judeu, não é? Convertido, um israelita, que conhece o Senhor Jesus, e ele demonstrou, né, uma celebração da ceia judaica. E há uma oração que os judeus fazem, relembrando a história então do resgate, não é? De Deus das mãos de Faraó. E eles fazem uma oração lembrando cada passo deles ao ser libertado do povo de Israel, o povo de Israel sendo libertado das mãos de Faraó. E eles sempre falam que, ainda que determinada coisa na sequência não tivesse acontecido, Deus continua sendo Deus, porque Ele tem os seus propósitos soberanos. E é isso que precisamos olhar. E a dona Noemi, infelizmente, ainda nesse momento, está cheio de amargura no seu coração, e é isso que nós precisamos cuidar na nossa vida. A nossa tendência é que, quando nós não recebemos o que nós decidimos, o que nós queremos, ficamos decepcionados com Deus. Então a pergunta é: você orou? Você olhou para as Escrituras? Você viu princípios bíblicos que te ajudaram na decisão? Então é melhor se arrepender, clamar a misericórdia de Deus para a sua vida e aguardar a provisão dEle. Mas interessantemente, Deus acaba trazendo e usando, vamos dizer, uma mulher gentia, que não é do povo de Deus, a Ruth.
E o versículo chave, me parece que de todo o livro, é o versículo 16, que é bem conhecido. Então agora, uma ponta de esperança, uma demonstração na dependência de Deus. Olha o versículo 16: disse porém Ruth: não me instes para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores irei eu, e onde quer que pousares ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Mas no versículo 6 não foi isso que foi o primeiro conselho de Noemi. Fala: volta para os seus deuses. Soberanamente, Deus trabalhando no coração de Ruth, coloca esse desejo de seguir a sua sogra, para voltar para a terra do Deus dela. É para lá que eu quero ir, eu não quero ficar no meio dessa confusão aqui. O meu povo é idólatra. Ainda, quem sabe, com toda a deficiência, a mensagem, uma vida do seu Elimeleque e da sua família, de algum jeito, tivera sido preservada, para demonstrar adoração ao seu Deus. Talvez eles contassem a história do próprio povo de Israel para essas duas noras. E uma, por insistência da dona Noemi, decidiu voltar para casa, mas Ruth ficou resoluta e falou: quero ir junto contigo. Aqui então começa a grande mudança na história, para demonstrar que Deus é um Deus resgatador, e Ele pode trazer, e Ele traz esperança para a família. Ao olhar para a história da sua família, talvez você tenha situações difíceis, grandes acontecimentos, talvez em algum momento o coração ficou ali decepcionado. Você saber que Deus é o Deus resgatador quando há o desejo de buscarmos a Ele, numa demonstração, uma atitude de adoração e desejo real do nosso coração de servi-lo. Me parece que Ruth está dizendo exatamente isso no versículo 16. Mas de volta para Deus há esperança. Ruth tem um coração confiante em Deus, pelo menos ela demonstra nessa fala para sua sogra. E ela começa então a perceber a provisão de Deus, que com certeza, se o senhor Elimeleque tivesse ficado, ele estaria experimentando. Mas não foi assim. Então Deus agora trabalha com o que restou dessa família, a sogra e a nora. E olhe comigo, capítulo 2, do versículo 1. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. E Boaz agora se apresenta como este parente remidor, que é parte da provisão na lei do levirato. Nós não temos tempo para verificar todos os textos lá, mas esta era a provisão estabelecida pelo próprio Deus, que eu já mencionei para os irmãos. Então, se uma viúva ficasse desamparada, um parente remidor mais próximo iria, no caso se não tivesse filhos, suscitar a descendência da viúva, mas também comprar o campo, qualquer bem, para dar condições para a viúva. E esse homem se torna Elimeleque, se torna Boaz. Na verdade havia um outro parente mais chegado, mas aí você vê que esse parente desiste e dá a chance para o Boaz fazer este papel. Tudo orquestrado diante da soberana mão de Deus. Mas olha a provisão especial de Deus. O versículo 20, capítulo 2, versículo 20. Então disse Noemi à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é o nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Interessante agora, o coração sendo transformado da dona Noemi, lembrando da benevolência, do cuidado, da provisão de Deus, trazendo esse cuidado especial. E aí no capítulo 3, versículo 17, e disse ainda: estas 6 medidas de cevada ele mas deu e me disse: não voltes para tua sogra sem nada. Boaz era dono de um campo de cevada, de milho, de grãos, e também na provisão de Deus o agricultor deixaria aquelas migalhas, o pouco que caía durante a colheita, deixa no chão. No fim da tarde,
as pessoas que têm necessidade, as pessoas carentes que estejam na região, eles podem entrar e pegar para ter pelo menos o que se alimentar. Isso também era parte da provisão de Deus. É o que eles chamam de respigar. Então pegaram o restinho que sobrou da colheita. Então Ruth vai para esse campo para ter pelo menos um pouco de cevada para poder comer. E Deus toca no coração aí do senhor Boaz, e ele ainda acrescenta mais. Não só deixa pegar bastante do que está sobrando no campo, mas leva um tanto mais para que vocês tenham como subsistir. Provisão de Deus, o cuidado de Deus. Porque agora elas estão demonstrando um coração dependente do Senhor. É assim, é nessa base, meu amado, minha amada, meu jovem, que você toma as suas decisões, de fato na dependência do Senhor. Mas não é uma dependência cega, simplesmente dizer da boca para fora, mas com convicção daquilo que é promessa de Deus. Em Filipenses a palavra de Deus diz que Ele começou uma boa obra em nós e quer completá-la. Você tem deixado Deus realizar a obra dele na sua vida? Quando você escolhe o seu curso, jovem, a sua faculdade, quando você pensa em casamento, ou você não considera as verdades da palavra ao pensar nisso, no relacionamento, buscar aquela moça, não é? Se é a moça, aquele jovem que é um servo de Deus, que é alguém que conhece o Evangelho, que é consagrado a Deus, ou você não quer fazer essa distinção? Você, papai, com relação ao seu trabalho, Provérbios fala que o marido que vive longe do seu lar é como uma ave que abandona o seu ninho. Ele vai deixar a família por conta dos predadores. As decisões do que fazer, de como gastar o tempo. Hoje de manhã falamos sobre educação de filhos. De fato, nós temos que lidar com a priorização, demonstrando que nós dependemos de Deus. Não é o meu braço, no fim das contas, que põe o arroz e o feijão na mesa, mas tão somente por causa da graça e da provisão de Deus. Porque no mesmo dia que eu posso estar muito bem de saúde, trabalhando e ganhando dinheiro, no outro dia posso não estar mais com toda essa saúde. A minha fonte de confiança está em quem de fato? Por isso cantamos tanto, não é? No início deste culto, a nossa gratidão, porque Ele é o nosso provedor, Ele é o soberano. Se Deus não permite, nada vai acontecer. Por isso temos que ser gratos. Alguém já sugeriu uma oração de gratidão? Imagine que amanhã você só vai acordar com as coisas com as quais você agradeceu neste dia. A nossa oração de gratidão seria muito maior, não é? Não esquecermos de nenhum dos benefícios dele para a nossa vida. Você pode perceber a provisão de Deus para a sua vida? Você tem de fato tomado decisões na dependência do Senhor, olhando para a palavra de Deus? Mas olha que interessante, então vem a provisão de Deus para suscitar essa descendência, dar condições para a dona Noemi, através de Ruth, a sua nora, mas também uma provisão para terem o que se alimentarem, e também uma provisão para o futuro. Olha comigo o capítulo 4, versículo 9, não é? Então Boaz disse aos anciãos e todo o povo: sois hoje testemunha de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e Malom, e também tomo por mulher Ruth, moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e da porta da sua cidade. Disso sois hoje testemunhas. Isso era algo muito importante para o povo de Israel, também provisionado na lei. E aí você pode ler os versículos finais, versículos 13 ao 17, a grande bênção de Deus e o cuidado para o futuro, para a genealogia desta família. Então versículo 13: assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher, coabitou ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho.
Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não te deixou hoje de te dar um neto, que será o teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ele te será melhor que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, eles chamaram Obed, e este é o pai de Jessé, pai de Davi. Percebe então a importância agora de ter essa descendência para Noemi, e esse neto seria o consolador, o cuidador na velhice dela, trazendo alegria para o seu coração. Dona Noemi tornou a ser agradável de novo. E aí você entende que nas linhas finais, este neto, ele se torna parte da descendência do próprio Salvador, o Senhor Jesus Cristo, não é? São essas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi, e o Salvador, o Messias, vem da linhagem de Davi. Que grande bênção, que grande virada na história de um indivíduo comum, lá da terra de Israel, que morava na cidade de Belém. Um início trágico, um distanciamento de Deus, mas Deus trabalha na restauração, no coração, pelo menos daquilo que restou dessa família, numa demonstração de dependência do próprio Deus. E como o Salmo 126, que nós lemos no início desse culto, Deus restaurou a sorte do seu povo e restaurou a sorte da dona Noemi. Você pode pensar, entender o que o livro de Gálatas diz: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Quais são as decisões que você tem para tomar? Quais são as decisões que você tem tomado? Talvez próxima semana, os próximos meses, quem sabe ainda esse ano, você tem um assunto, uma grande decisão que vai afetar a sua vida, a sua família, os seus filhos. Você jovem, está terminando o ensino médio, você tem a sua faculdade, você tem o curso, você tem a oportunidade de um estágio, você tem regado essas oportunidades em oração, buscando decidir segundo a vontade de Deus. Você busca o conselho dos pais, você busca o conselho de homens e mulheres maduros. Você avalia a luz da palavra para o lugar aonde você está indo, onde lá você vai poder se engajar numa igreja local, estudar a palavra de Deus e não se distanciar de Deus. Considere as consequências espirituais. Quando tiver uma decisão para tomar, qualquer que seja ela, considere as consequências espirituais da sua decisão. Volte-se para Deus, Ele é o restaurador. Talvez você chegou hoje à noite aqui, e você pode falar: a minha família, as coisas não estão nada bem. Saiba que Deus tem todos os recursos, através da palavra, para trazer a restauração que a sua família precisa. São problemas de relacionamento, é o perdão quem vai curar e trazer os acertos. Talvez já existem consequências tristes por decisões tomadas. Clame a misericórdia de Deus, decida viver uma vida de adoração a Ele, e Deus pode tirar qualquer amargura do coração e trazer o consolo para o nosso coração. E ainda mais podemos lembrar que ainda que uma decisão trouxe um grande sofrimento, o nosso sofrimento não durará para sempre, porque temos a promessa de um dia vivermos na eternidade para todo sempre, onde não há tristeza e sofrimento com o nosso Salvador. Mas olhe para o Salvador, o livro de Hebreus vai ensinar isso, que se compadece de nós, porque Ele sofreu o maior sofrimento, ao ponto de dar a sua própria vida. Então, se tem alguém que entende sofrimento, é o Senhor Jesus. Achegue-se a Ele, e Ele se compadece de todos nós. Jovem, pense nas decisões do seu futuro namoro. Jovem, pense nas decisões profissionais, dos seus estudos. Papai, pense no seu trabalho, no seu empenho, que é aquilo que
Deus provisiona para você trazer o pão para casa, se isso não se tornou um ídolo, ou os seus olhos apenas veem o tempo todo cifrão, cifrão, cifrão. Não é errado de fato ganhar dinheiro. Isso eu tive que falar para um amigo meu. Ele tinha que tomar remédio durante a noite para poder dormir, porque ele é extremamente ansioso para acordar no outro dia para ganhar muito dinheiro. E ele é um desses indivíduos que não precisava ganhar mais dinheiro. Se ele parasse de trabalhar naquela época, ele tinha uma excelente aposentadoria para manter o mesmo estilo de vida muito bom que ele tinha, mas vivia ansioso com o dia seguinte, porque ele precisava ganhar mais dinheiro. E eu fiz uma pergunta simples para ele. Eu falei: olha, Deus te deu uma capacidade de ganhar dinheiro, Deus te deu inteligência para isso. Até onde eu sei, você é correto com seus negócios, você paga os impostos, não há nada de errado nisso. Mas eu tenho uma pergunta: por que você quer ganhar mais dinheiro? Quem sabe o dinheiro não virou aí o seu Deus, o seu mamon? É isso que fala, não é? No Novo Testamento. Não, mas Jesus é o meu Senhor. Eu falei: mas quem está te corroendo o teu sono é a sua ânsia em ganhar mais dinheiro. Se você conseguir responder que você ganha dinheiro para a glória de Deus, então está tudo bem. Mas parece que não é isso que está acontecendo, porque se é para a glória de Deus, você não vai perder o seu sono. Você vai se deitar em tranquilidade e pegar no sono, porque você só quer glorificar a Deus com a capacidade que Ele te deu de ganhar dinheiro. Mas há tantas outras decisões na vida. Baixe a sua cabeça agora, meu amado, minha amada. Olhe para a história do senhor Elimeleque. Você pode dizer que Deus é o seu rei, Ele é o provedor, Ele é soberano sobre a sua história, Ele quem conduz a sua vida, é Ele quem é o rei que está entronizado na sua vida. Ou você construiu uma escadinha para colocar ali do lado, ou quem sabe começar a subir no trono e tomar decisões do jeito que você acha que é melhor. E o grande perigo ainda de decisões precipitadas. Provérbios diz: peca quem é precipitado. Provérbios 19. A palavra de Deus diz em Tiago que se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. Você tem decisões importantes na sua vida: estudo, família, relacionamentos, trabalho, o chefe, o teu emprego. Peça sabedoria a Deus agora mesmo. Senhor, essa semana tem tal situação, me ajuda, me dê sabedoria. Coloque pessoas, irmãos em Cristo, me ajude a olhar para a tua palavra e ver se nessa decisão, quais são as consequências espirituais para a minha vida, para a vida da minha família. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Ela que é viva, eficaz e entra no profundo do nosso coração, mas também ela dá a direção para as nossas vidas. O Senhor disse que já doou todas as coisas que nós precisamos para viver uma vida piedosa, uma vida que agrada ao nome do Senhor. Obrigado por tua palavra, obrigado pelos princípios, os mandamentos que aqui estão, que ao serem aplicados nós podemos produzir atos de justiça que trazem glória para o nome do Senhor. Ajuda-nos a viver assim, para sermos de fato sal e luz dessa terra, neste mundo que precisa ver a luz de Cristo brilhando em nós. Deus, que possamos ser esses testemunhos, até mesmo nas decisões que tomamos como famílias, decisões individuais da nossa casa, para que possamos desfrutar das bênçãos espirituais e não das consequências impensadas das nossas decisões. Tem misericórdia de nós, dá-nos a sabedoria que precisamos para trilharmos bem no centro da tua vontade. Esse é o desejo do nosso coração, esse é o desejo do teu povo aqui hoje à noite, Deus. Por isso nós, mais uma vez, nos colocamos diante do teu trono de graça, clamando essa porção da tua graça que vai nos auxiliar assim, a ação do teu Espírito em nós, que vai convencer o nosso coração, quando houver qualquer tendência para pecarmos. Preserva-nos disso, Senhor, porque queremos tão somente glorificar o teu nome.
É isso que nós queremos orar e clamar nesta noite, porque nós oramos em nome do nosso Salvador, o nosso Redentor, que é o Senhor Jesus. Amém.